Daniel, do setor de elétrica, tem duas empresas que o pessoal gosta bastante, Né? né? Tem a Taesa. Muitas pessoas estão falando que Taesa, tão desconfiado com Taesa, Isso. porque estão falando que pode acabar alguma parte dos contratos em 2030 ali. Tem muita gente preocupada com isso. E também tem TRPL4, que pô, aumentou os dividendos e tal ali. Uhum. Eu queria que você falasse dessas duas empresas aí, qual que é a sua visão, né? Você prefere uma, prefere outra, ou tem as duas também, mas pode. Bom, segmento de transmissão de energia, né? Talvez seja aquele mais queridinho da bolsa pelas pessoas que querem dividendo, até porque ele já passou por alguns problemas e passou sempre incólume, passou sempre de boa. Então teve o problema lá da Dilma que mudou um monte de coisa no setor elétrico, o setor de transmissão nem sentiu. Passou pela pandemia, o setor de transmissão nem sentiu. Por que que isso acontece? O modelo de transmissão no Brasil, ele acontece da seguinte forma. Existem leilões de transmissão, inclusive agora em março vai ter mais um. A empresa, a empresa que ganha, ela se compromete a fazer um determinado investimento e, em troca, ela vai receber aquele determinado valor por 25 ou 30 anos. Normalmente é isso que acontece. Então, ao longo daqueles 25, 30 anos, ela vai receber uma remuneração que chama RAP, remuneração anual permitida. E essa remuneração anual permitida, ela é corrigida pela inflação, pelo IPCA. Os contratos mais recentes IPCA, tem os contratos da Taesa, tem muitos que são IGPM, que era um período antigo, mas eu não quero fazer um vídeo aqui sobre transmissão. Então, corrigido pelo IPCA, vamos facilitar. Cara, se o Brasil estiver consumindo muita energia, não muda o valor que ela recebe. Se o Brasil estiver consumindo pouca energia, não muda o valor que ela recebe. Por quê? Porque ela não está sendo remunerada pela energia transmitida no cabo. Ela está sendo remunerada pelos investimentos que ela fez. É como se fosse um retorno do valor daquele investimento que ela fez ao longo de 4, 5 anos, só que parceladamente em 25 ou 30 anos. Quando chega no final desse investimento todo, diferente das empresas de distribuição, as empresas de transmissão já depreciou, já amortizou todo esse investimento. Então, todo aquele investimento que ela fez de subestação, de terra, de não sei o que, de não sei o que lá, de cabo e etc., passa de volta para o poder concedente. E aí o poder concedente, ele não precisa mais fazer um leilão, uma licitação para construir alguma coisa, só precisa para operar. Só que a remuneração de operação e manutenção é muito menor do que a remuneração pelo investimento que foi feito, que é a RAP. Então, realmente, isso é um problema. E eu também não sei se a Taesa vai continuar com o contrato de operação e manutenção. Eu não sei o que o poder concedente vai fazer. Então, eu tenho algumas teses do que pode acontecer com relação a esse fim de contrato de concessão. A primeira delas hoje o Brasil ele tem uma quantidade de demanda de energia muito maior do que ele tinha lá atrás. Sim. Talvez esses contratos que estão se encerrando, eles já estejam precisando talvez de novas subestações, já estejam precisando de um aumento de carga, etc. Tudo isso seriam investimentos novos. Então, talvez fizesse sentido ter um leilão de transmissão para quê? Para esses investimentos residuais e mais a operação e manutenção, que aí a Taesa pode ganhar ou não, né? Eu acho que esse é o caminho mais provável de acontecer, tá? Outra opção seria a Taesa falar assim, cara, eu acho que o retorno de operação e manutenção é muito pequeno, eu prefiro deixar isso para outra pessoa e eu entro em novos leilões de transmissão, que é o que ela tem feito. Ela tem entrado em novos leilões para aumentar. Então ela vai jogando para depois, sempre os prazos de contrato. E não é muito diferente, por exemplo, do que um fundo imobiliário faz. Ele tem um monte de imóvel com um monte de inquilino. Vai acabando o inquilino, ele bota outro inquilino, bota outro inquilino, bota outro inquilino. E ele não para de pagar por causa disso. Então isso não é uma coisa que me aflige tanto não, tá, Lu? Agora, o cara que pensa nisso em Taesa, ele deveria pensar 100 vezes mais isso em TRPL.
Por quê? Porque TRPL recebeu uma remuneração chamada RBSE, que é mais um dos pepinos aí do setor elétrico, que era o seguinte, de 2000 a 2013, a TRPL conseguiu lá atrás a concessão, mas ela não podia depreciar os ativos. Os ativos estavam sendo depreciados, precisavam de manutenção, precisavam de CAPEX, mas ela não podia depreciar esses ativos. E se ela não depreciava o ativo, o lucro não caía. E se o lucro não caía, o imposto era maior e o governo gostava. E aí ela entrou na justiça, obviamente. E ela recebeu 2 remunerações por causa disso. A RBNI, que ninguém mais conhece, porque já foi paga lá atrás em 2016, e a RBSE. Que aí deu todo o problema. Se você olhar o lucro lá da RBS, da Transmissão Paulista, você vai ver que tem um lucro absurdamente grande no terceiro trimestre de 2016, que foi quando ela contabilizou a RBSE. E aí, é o que entra hoje em dia de remuneração da RBSE. O governo não tinha dinheiro para pagar, sei lá, era 7 bilhões, 8 bilhões, por exemplo, então ele foi deixando para depois. E aí ele foi pagando aos poucos. Ele acertou que essa remuneração seria paga em 8 anos. E aí veio a pandemia, o governo não tinha como pagar de novo a RBSE. E aí ele remanejou essa RBSE depois e ainda colocou um outro aspecto também, se essa remuneração deveria ser reajustada pelo AC ou pelo CAE, mas isso aí também não importa a gente falar aqui, pelo custo de capital próprio ou pelo custo de capital ponderado, tá? Isso aí não importa, isso aí é muito técnico. Mas o que importa é, essa remuneração foi jogada até 2034. Só que a remuneração muito forte vai só de 2024 a 2028. Eles fizeram de um jeito, de 2023 a 2028, eles fizeram de um jeito que 2021 e 2022 pagaria menos por causa da pandemia. Então vocês viram que TRPL foi um caco naquele período. Ninguém queria saber de TRPL. Agora todo mundo quer saber de TRPL. Por quê? Porque TRPL vai agora pagar 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Em 2029 já cai muito, porque aí ela não recebe todos os componentes, o econômico, o financeiro e o outro lá. Ela recebe só um pequenininho, um residual. Então, quem já foi criança já deve ter brincado daquele jogo de batata quente. Aquele que você enche uma bexiga cheia de água e você fica jogando pro teu amigo, de repente ela estoura na cara de alguém aquela água. O que vai acontecer? Lá em 2027, 2028, vai ter acionista que vai estourar essa batata quente na cabeça deles. Em alguém. Ah, mas ela pagava tanto, agora ela está pagando menos da metade. Ah, ela não teve lucro, ela teve prejuízo. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Luan, chama o Daniel de novo. Será que agora vale a pena eu vender no prejuízo? Isso vai acontecer. Agora, nesse momento agora, a gente está aí surfando essa euforia. Quer dizer, a gente não, porque a gente não tem recomendação em TRPL. Tá? Então, a TRPL, você tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque essa RBSE é 58% ou 60% da receita dela. O que a Transmissão Paulista está fazendo? Ela entrou em uma pancada de leilão de transmissão que ela vai agora conseguir ter receita em 2027, 2028. Nas minhas projeções, esses novos leilões aí só aumenta alguma coisa em torno de 25%, talvez com a inflação vai aumentar 35%. Não vai conseguir não vai conseguir corrigir os 60% que vai cair da RBSE ali depois. Tá? E fora que a empresa, para fazer todos esses investimentos agora em 4, 5 anos, ela vai se endividar muito. Tá? Não se assustem se vocês virem TRPL com endividamento de 5 vezes ou fazendo emissão de ação. Eu acho que é muitíssimo provável. Se eu fosse CEO da TRPL, faria uma emissão de ações agora, aproveitando a alta. Aproveitava agora. Eu já aproveitava logo, já botava dinheiro para dentro. Porque ela vai precisar fazer muito investimento. Caramba, então tem que tomar muito cuidado investidores de TRPL4. Eu faria com certeza um follow-on agora. Já faria agora, já pegava Tomara que ele não faça amanhã, senão vão falar que eu tinha informação privilegiada. Não tem. É sempre um cuidado que o analista tem que ter, sempre é fogo. Quando você fala o que o cara deveria fazer, se ele faz. É sempre alguma coisa assim, né?